Olá, tudo bom? Neste final de semana, nós ainda não podemos ter cultos presenciais em nenhuma das nossas comunidades. Também não teremos o nosso já tradicional culto online, porque já tivemos na quarta-feira um culto celebrado aqui da nossa paróquia, que foi transmitido pelo canal da nossa União Paroquial Luterana, mas este culto continua disponível também no nosso canal. Nós colocamos ele para quem quiser assisti-lo. Mas nós queremos ainda assim ter um momento de meditação na Palavra de Deus. Queremos meditar no Evangelho para este quarto domingo da Quaresma. E o Evangelho deste domingo é um Evangelho muito especial. É um texto que faz parte do diálogo que Jesus Cristo teve com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um fariseu que foi conversar com Jesus Cristo no meio da noite. Foi fazer perguntas sobre a vida, sobre Deus. E no meio desse diálogo, então, aparece um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. Nós queremos ler do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 14 até 21. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aqui o texto da leitura do Evangelho para este domingo, e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada pessoa que acompanha esta breve meditação. O texto, como eu já falei, ele traz um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, quando Jesus fala a Nicodemos, aquele nosso conhecido versículo, onde diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os dois versículos que vêm logo imediatamente anteriores a este tão versículo conhecido, eles também trazem um ensinamento de Jesus Cristo que é muito profundo. Jesus Cristo diz nos versículos 14 e 15: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Que história é essa de serpente, de uma cobra que Moisés levantou no deserto? O que isso tem a ver com Jesus Cristo? Para compreendermos essa história, nós precisaríamos voltar lá no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 21. Lá está narrada uma história em que, na travessia do deserto, o povo de Deus que havia sido libertado da escravidão no Egito, eles começam a ficar cansados, começam a blasfemar contra Deus e a murmurar contra Moisés, o seu líder. Então, o que acontece? Surgem serpentes no deserto, serpentes venenosas que começam a picar aquele povo e muitos deles acabam morrendo. Desesperado, então, esse povo pede perdão e pede que Moisés interceda por ele diante de Deus. Moisés faz isso, intercede por esse povo diante de Deus, e Deus dá a seguinte ordem a Moisés. Ele manda que Moisés construa uma serpente de bronze, uma serpente de metal, e levante ela sobre uma haste. Assim, todas as pessoas que haviam sido picadas pelas serpentes venenosas, quando olhassem para aquela serpente de metal que Moisés levantou no deserto, elas ficariam curadas do veneno daquela serpente. E o que isso tudo tem a ver com Jesus Cristo? Jesus Cristo também diz a Nicodemos que quando o Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo, for levantado da terra, quando Cristo for crucificado, ali, então, ele fará isto para que todo aquele que nele crê, aquelas pessoas que olham para o Cristo crucificado com fé,
também não pereçam, mas tenham a vida eterna. Eu fico imaginando o medo daquele povo lá na época do Antigo Testamento, quando olhavam as serpentes venenosas se aproximando, a morte, o medo que eles sentiam. Nós também, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, temos muitas razões para ter medo. Muitos estão com medo até de botar o pé para fora de casa, uma ameaça, um vírus invisível. Quando nós olhamos para o nosso mundo, para as lideranças, para nós mesmos, muitas vezes não encontramos motivos de esperança nenhum. Assim, aquele povo também que só olhava para si mesmo, que olhava para baixo, olhava para o chão e via aquelas serpentes se aproximando, não via nada que pudesse lhe dar esperança. Mas, quando eles olhavam para aquela serpente de metal, que Deus mandou que Moisés levantasse sobre uma haste, quando eles olhavam para aquele objeto, eles ficavam curados. Porque ali demonstrava-se que eles tinham fé, que eles confiavam nesse Deus que mandou Moisés construir aquele objeto. Também nós, hoje, em nós mesmos, podemos não encontrar motivos para ter esperança, para termos fé. Mas nós precisamos olhar para o lugar certo, olhar para o Cristo crucificado. Eu não falo aqui olhar com os nossos olhos físicos, olhar literalmente para um crucifixo, um objeto sobre um altar. Mas eu falo de olhar com os olhos da fé, com os olhos do coração, contemplar aquilo que Deus fez por nós, o seu próprio Filho crucificado em nosso favor. Não está nos nossos méritos, não está nas nossas virtudes, não está no mundo, não está em pessoas ao nosso redor a nossa esperança, a cura para o nosso mundo. A cura verdadeira, ela está quando nós olhamos, quando nós contemplamos o Filho do Homem que foi levantado da terra. Olhando para ele, nós temos cura, nós temos salvação. A serpente que Moisés levantou no deserto curava as pessoas do veneno das serpentes que estavam picando aquele povo. Mas Jesus Cristo, ele nos cura de um veneno de uma outra serpente, aquela serpente que desde o princípio nos enganou e nos afastou de Deus. Ele nos cura do pecado, ele nos cura de uma vida eterna longe de Deus. Pode ser que ainda assim nós vamos passar por sofrimentos nessa vida, nós vamos passar por doenças, nós vamos passar por todo tipo de dificuldades. Nada disso nós estamos livres, segundo a palavra de Deus. Jesus Cristo também não nos prometeu uma vida fácil. Pelo contrário, ele nos disse: no mundo passareis por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E quando nós olhamos para o Cristo crucificado, nós sabemos que as nossas doenças, o nosso luto, o nosso sofrimento, nós não precisamos encará-los sozinhos. Nós temos a presença de Deus ao nosso lado. E principalmente nós temos o perdão, nós temos a salvação, nós temos uma vida nova com Deus e com Jesus Cristo, seu Filho. Assim que o Espírito Santo possa mover os nossos corações, mover as nossas mentes e fazer crescer em nós a fé neste Cristo crucificado. Que você, meu irmão, minha irmã, possa olhar para Jesus Cristo crucificado por meio dos olhos da fé e contemplar e saber que ali, se você olha, você pode ter a confiança de que o veneno da serpente não te mata mais, que as dificuldades da vida você ainda terá, mas que a vida eterna, que a salvação, que o perdão de todos os pecados e também um sentido para a tua vida, você vai encontrar neste Cristo crucificado. E que este Cristo crucificado permaneça com nós. Este Cristo crucificado é também o Cristo que ressuscitou. Nós estamos no período da Quaresma, período de preparação para celebrarmos a vitória do nosso Deus, para celebrarmos que Jesus Cristo venceu sobre o mal. E lá na cruz ele levou também o nosso mal. Ele levou a nossa culpa, o nosso pecado, as nossas angústias, os nossos medos. Tudo isso Jesus Cristo levou sobre si na cruz. Por isso eu desejo a ti muita fé neste momento e uma abençoada semana a todos. Eu convido, então, para termos uma palavra de oração. Coloque-se em oração, eleve, neste momento, seus pensamentos a Deus. Bondoso Deus e Pai, graças te damos por este Evangelho, graças te damos pela tua palavra. Olhando para teu Filho Jesus Cristo levantado na cruz, ali podemos ter a certeza da nossa cura, da nossa salvação, que tu nos livras do pecado, do nosso egoísmo,
do nosso individualismo, de uma vida longe, afastada de Ti, de uma vida sem sentido. Agradecemos por isso, Senhor, e pedimos que Tu nos fortaleças em nossas dificuldades. Olha para o nosso povo, olha para o nosso mundo que sofre em virtude do coronavírus e que nós possamos em breve nos ver livres desta pandemia. Esteja com cada pessoa que está doente, com cada pessoa que está sofrendo, com cada pessoa que também passa pelo luto. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu desejo que a paz de Cristo abençoe, esteja contigo ao longo de toda essa semana. E ainda quero deixar aqui, me despeço e deixo com vocês um vídeo, uma animação com uma música. E peço que vocês acompanhem essa música, essa animação, com bastante atenção, porque ela transmite, através dessa arte, a mesma mensagem que nós lemos aqui no Evangelho. Que você possa também compartilhar essa mensagem. Se ela foi significativa para você, compartilhe com as pessoas do seu convívio. E que Deus te abençoe. Ser, olhe pra cruz, o Salvador se entregou ali, ó meu ser, olhe pra cruz para sua salvação. Ó meu ser, veja a cruz, o seu pecado ele cravou em si. Ó meu ser, veja a cruz, a sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, Ele nos aproximou, nos aproximou. Ó meu ser,
meu ser, levante e vá. Conte a alguém que Ele te curou, ó meu ser, levante e vá. Conte a sua salvação.